Democracia. Começo com essa palavra. Hoje, com os olhos mais calmos, é possível talvez responder a alguns amigos que falaram, comentaram sobre uma interpretação, né, uma certa interpretação do meu comportamento como um certo receio, diziam eles, preocupados porque estaria rancoroso ou de alguma maneira um certo ressentimento. E, enfim, isso me fez pensar um pouco. Ontem foi dia de comemorar, né? Mesmo, porque tem uma dimensão dessa experiência que acho que é uma catarse mesmo, né? É catártico, porque estava engasgado. Espero que estejam felizes também, que possam estarem felizes. Mas aos amigos, e por isso eu resolvi falar, porque me fizeram pensar coisas, preocupados, estão preocupados, eu digo o seguinte: democracia não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquistas. Não dá para ter a ilusão de que uma eleição, o resultado eleitoral, por mais que nos alegre, e devemos nos alegrar mesmo, mas não dá para ter nenhuma ilusão de que as coisas estão resolvidas. Muito pelo contrário. Ainda ontem, pouco tempo depois do resultado, depois de comemorar, vim para Paulista aqui, comemorei. Ainda ontem pensava sobre o amanhã. Porque eu acho muito importante que a gente possa lembrar do percurso, sabe? Do percurso que nos trouxe até aqui. Não chegamos aqui por acaso. Não é um raio em céu azul. Não foi um raio em céu azul. Não foi. Ontem vi o Bonner, num determinado momento, após o discurso do Lula, o Bonner fala com um certo alívio, me pareceu, nossa, algo assim, né? Mas como é bom poder voltar à normalidade, como é bom poder ver um presidente, né, com nível de civilidade. Bonner disse isso para Renato Loprete, que concordou. Só que esse mesmo Bonner é responsável por isso também. É responsável pelo percurso, contribuiu bastante para que a gente chegasse a esse estado de coisas. Então, a gente não pode esquecer essas coisas. Eu não estou falando de vingança, necessariamente. Estou falando de justiça, de responsabilidade, sabe? Estou falando disso. Então, acho que não dá para esquecer que esse mesmo Bonner que ontem dizia isso, e que teve um papel fundamental, a própria Rede Globo, né, de não interferir, né, como já fizeram em outros tantos momentos. Mas o estado de coisas que vivemos tem a ver também com essa mídia canalha. Bom, então eu acho que faz parte do processo de pacificação, por assim dizer, lembrar disso. É preciso lembrar, a gente não pode esquecer. Caso contrário, amanhã a gente vai estar sofrendo novamente as mesmas coisas. Tem, durante esse período infernal, algumas leituras, alguns filmes, algumas coisas me deram um alento. 2 livros que indico para esse momento de festa estão aqui. Como as Democracias Morrem, que é um livro
que vai fazer a gente pensar bastante sobre uma série, né, de eventos que têm acontecido ao longo do mundo e destruindo o processo democrático, e que a gente precisa estar atento para isso. O outro é esse Fernando Pessoa, sobre o fascismo e a ditadura portuguesa de Salazar. Esse livro é espetacular. Eu acho que faz a gente pensar um pouco sobre esses processos e de como eles vão se repetindo e a gente não consegue dar um destino para isso onde se interrompa esses ciclos. Né? O Brasil vive esse ciclo desde o Estado Novo. Vou pegar os processos mais recentes, desde o Estado Novo, que a gente vem vivendo ciclos. Os caras fazem o Getúlio Vargas se matar, né? O levam até a morte, isso adia um golpe, depois tentam um golpe. Enfim, a história está aí. Mais recentemente, a ditadura militar. Passamos por cima. Somos os únicos países, o único país da América do Sul que não puniu seus ditadores. Que não puniu. O retrato está aí. Os cavernícolas se arvoram do lugar de quase uma democracia tutelada pelas armas, pelos militares. A gente não pode seguir assim. Não pode. E veja, o discurso do Lula ontem para a TV, é um discurso mais formal, foi um discurso que pregava a pacificação. Um discurso que, a meu ver, com poucos pontos, estava muito bom. Que é disso que se trata. O Lula é um estadista, civilizado. Essa é a diferença para esse monstro que ainda ocupa a cadeira da presidência. Só que, na linha do que vinha falando, eu senti falta de uma coisa que não foi mencionado. Não sei se ele mencionou na Paulista, já estava voltando para casa quando ele começou, mas naquele discurso faltou uma coisa: 700 mil mortes, Covid, 700 mil pessoas que, em parte, poderiam estar aqui comemorando, ou tristes, ainda que fosse o caso, pela vitória do Lula, pela vitória da democracia e, por que não, pela vitória do povo brasileiro. Não gostei disso porque eu não consigo mesmo, por mais que tenha comemorado ontem, seguir feliz e ignorar essas 700 mil vidas que foram perdidas por conta do descalabro genocida do governo do inominável. Então a gente não pode esquecer isso. Não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer o percurso que nos trouxe até aqui. Por essas e outras. Pacificação não pode ser confundida, como já foi, ao longo da história desse país, com capitulação. A pacificação é necessária. A gente precisa mesmo de um governo que preze pela civilidade, pela normatividade mínima que seja, e não essa anomia desgraçada. Mas digo que a anomia não é fruto do Bolsonaro. O Bolsonaro é fruto da anomia que antecede, a anomia antecede o Bolsonaro. A anomia pariu o Bolsonaro. Não podemos esquecer. Tem um filme que está aí, é bem recente. Argentina, 1985. Que fala um pouco do julgamento, né? Um promotor que resolve convocar os militares a responder pelos crimes que cometeram. É um filme sensacional. O Darín está sensacional. É do Mitre esse filme, o diretor do filme. Mas o Darín, que interpreta esse promotor, está sensacional.
E ele faz uma coisa, dentre outras coisas, o que é mais interessante nesse filme é que é um homem comum, não é um herói. Não precisamos de herói. É um homem comum, quase sem empatia, ou perdão, quase sem simpatia. Pelo contrário, muito empático. Essa é a diferença. Ele escutava, dentre outras coisas, que mas não vai dar em nada. E ele dizia, bom, mas eu vou fazer o meu trabalho. Isso é o homem comum, não é o herói. E essa ideia do homem comum, em contraponto ao herói, ela nos implica, a mim, a você, naquilo que disse no começo, que uma democracia não é um regime de concessão, é um regime de conquista. A gente precisa agarrar na unha, conseguir na unha aquilo que a gente quer, se a gente deseja mesmo viver uma democracia. Não dá para terceirizar o Lula ou quem quer que seja. Essa eleição, ela simplesmente marca uma passagem muito importante que a gente conseguiu derrotar. Não é pouca coisa essa vitória. Conseguimos derrotar o Estado. Não foi um adversário, sei lá, um candidato. A gente derrotou o Estado. Polícia Federal, Justiça, Ministério Público. Enfim, uma série. É épica essa vitória. Épica. Mas a gente não pode achar que está tudo resolvido. Ontem eu escutava um samba do Chico Buarque, que muita gente conhece, Apesar de Você. E ali tem uma coisa que nunca tinha me ocorrido, já escuto esse samba há muito tempo, e nunca tinha me ocorrido. É um samba enredo, né? Gigantesco negócio. Que é uma coisa que talvez que ali pode servir de lição. Escutem aquele samba. Porque ali tem um sujeito que é um samba, como o samba consegue ter essa capacidade de harmonizar a dor, a alegria, enfim, o ódio, o amor, sintetizado ali. É uma festa, o samba enredo. Mas é uma festa consciente. É uma festa de alguém que não esquece o que lhe foi feito. De alguém que não esquece seus algozes. De alguém que está festejando, mas que sabe muito bem e irá cobrar para que esses sujeitos, aqueles sujeitos, os algozes, respondam pelo que fizeram. Menos heróis, mais homens comuns,